pergunta que eu tenho, quais são as matérias de história que mais caem no Enem? Então, a prova de ciências humanas, ela talvez é considerada, depois da redação, a prova mais temida, né? Pelos alunos, digamos assim. Muitos acham que física e química, né? Deveria ser, mas não. Porque eles ficam com muito medo de, talvez, cair muitas datas, né? E tem a parte da sociologia, da filosofia, que também é uma matéria assim, que pega muito para os alunos. E eu estava analisando as questões assim que mais caem, né, no Enem. E de sociologia são apenas na faixa de 2 a 4 questões, no máximo, que cai, dentro de 45 questões. A gente tem filosofia, que 6 questões em média, 4 a 6 questões. Geografia, 9 a 11. E aí a gente tem história, que é o maior número de questões, né? Que varia na forma de 11 até 15 questões. Já teve provas do Enem de ter 15 questões. E as matérias que mais caem, a gente precisa também separar a história de duas formas, né? A história geral e a história do Brasil. Quando a gente pega somente a história do Brasil, aí a gente pega aí que cai talvez o maior número de questões que vem nas provas, ou que mais tem caído sobre o segundo reinado, né? Sejam bem-vindos todos que nos acompanham. Estamos aqui de novo com o quadro de Educação, Educação em Foco. Hoje, mais uma vez falando do Enem, da área especificamente de Ciências Humanas. E hoje aqui temos a excelentíssima professora de História, Eliene, uma professora de qualidade. Já acompanhei de perto o trabalho dela, super elogiada entre os alunos. E vou deixar ela se apresentar. Eliene, seja muito bem-vinda aqui ao nosso quadro. É uma honra te receber e agradecer por ter cedido do seu tempo. É uma professora que leciona muitas aulas no estado. E a minha primeira pergunta que eu tenho para você é: quem é Eliene? Se apresente aí, fala um pouquinho da sua história, do seu currículo. Então, eu me chamo Eliene, né? Eu gosto de ser chamada assim, só de Eliene Jaques, meu sobrenome. Eu moro em Raul Soares, nascida e criada lá. Eu estou na educação, eu costumo dizer assim, que eu estou engateando ainda, né? Eu tenho apenas 12 anos na educação. Estou aprendendo muita coisa. Sou concursada, sou efetiva no estado de Minas, né? Graças a Deus. A minha história como professora, ela tem uma característica bem assim diferente, digamos. Inicialmente eu não gostava da disciplina de história. E aí eu conheci um professor, eu brinco, falo com ele até hoje que ele era muito louco. Ele chegou de uma forma meio revolucionária e ele chama até João Luiz. E ele me transformou a história. E eu costumo dizer assim que a história ela tá ligada o tempo todo, né? E não tem como eu entender o meu presente nem fazer uma perspectiva do meu futuro se eu não souber do meu passado. Todos nós temos uma história e as nossas histórias elas são interligadas das mais diversas maneiras. Antes de eu ser professora, eu trabalhava em loja, em comércio, né? Então, e eu sempre gostei muito de estudar, mas eu casei muito nova. No ensino médio, quando eu estava concluindo o terceiro ano do ensino médio, eu casei e aí então eu fiz uma pausa nos meus estudos e só depois que eu tive meus filhos, que eles já estavam maiores, e eu resolvi voltar a estudar. Primeiro agradecer você pela oportunidade, que é muito importante. E quando você falou assim que era sobre essa temática voltada para o Enem, isso mexe muito comigo de uma certa forma, porque eu sou fruto do Enem. Eu estudei com bolsa do Enem, sou ProUni e vim de uma família muito humilde, uma família de 10 irmãos, né? A gente era muito, muito humilde. Não que hoje seja muito diferente, mas naquela época a humildade era muito. E a gente vivia em um momento que não tinha essas redes sociais. E a gente saber de que a gente tinha essa possibilidade de estudar era muito difícil. Então só estudava quem tinha dinheiro. Então, quando eu concluí o ensino médio, era um sonho estudar. E aí depois a gente viu que isso era possível. Então, depois de 10 anos que eu saí do ensino médio, eu fiz o Enem e consegui bolsa, né? Agradeço demais.
E é isso, eu sou fruto do Enem. E eu digo para todos os meus alunos o seguinte, que o sonho é possível. A gente só precisa determinar, focar, escolher o que a gente quer da nossa vida, né? Determinar, eu quero isso, eu preciso disso, eu quero mudar a minha história. E eu gosto muito do Gandhi, que ele fala que a gente precisa ser a mudança que a gente tanto precisa. Então, eu acho que essa é a base. Que legal sua história, Helene, de verdade, por causa que quando eu te convidei primeiramente foi pela excelência do seu trabalho. Essa história sua eu nunca tinha escutado ainda. Aí, não, mas me dá muita alegria, por causa que é uma tecla que eu bato muito também, por causa que, igual você, a gente vai falar mais disso, você que está principalmente na zona rural, tem muito essa mentalidade de falar assim, eu não consigo escola pública, a universidade pública, eu não vou conseguir passar no Enem, não vou ter boas notas. E muito do trabalho nosso, às vezes não é nem de professor de história ou de física, é mais aquele professor ali de motivar o aluno e mostrar que ele consegue. Então, ele tem uma história tangível de falar assim, sabe por que eu estou falando isso? Por causa que eu fiz igual, eu era igual a você e eu estava no seu lugar. Eu acho que isso aí não tem nada que motiva mais o aluno do que isso. Você é um caso real de sucesso, orgulho do Estado, por causa que mostrando como é que esses programas funcionam, como é que o Enem fez bem, que antes os vestibulares que tinham, antes você tinha que ir para Viçosa, para BH, era muito elitizado. O Enem tem 1 milhão de defeitos, mas ele é menos pior do que o sistema que existia antigamente. E mas disso que você falou, eu queria também falar de uma outra coisa. Quando você falou que você casou nova e também teve filhos cedos, como é que foi essa relação sua com o estudo? Te desmotivou a estudar? Você achou que a família era o primeiro lugar naquele momento? E como é que foi essa retomada ao estudo? Por causa que, só contextualizar mais um pouquinho, eu sinto muito disso que a pessoa que para após o ensino médio, depois voltar é mais difícil. Sim. Na realidade, quando eu tive filho, né, e saí do ensino médio e que eu fiz essa parada, é porque eu coloquei os meus filhos em primeiro lugar. Coloquei o casamento em primeiro lugar. E também dessa dificuldade de saber se não existia oportunidade. Eu não sabia que existia essa oportunidade, né? E já havia começado o Enem. Só que era muito recente, né? Eu formei no ensino médio em 2000, 99, 2000 mais ou menos. Então, estava muito recente o Enem. E os professores não falavam dessas oportunidades. Igual quando você falou, por exemplo, de eu trabalhar na zona rural, ano passado aconteceu um caso que eu falo que me comove muito, porque eu peguei umas aulas de extensão de arte e em uma dessas aulas a gente fez um projeto e que um aluno meu, ele simplesmente não conseguiu desenvolver. E aí eu falei com ele, eu já estive sentada aí onde você está, eu já vivi o que você já viveu. E eu chego a me emocionar quando eu penso nisso, porque aí no final do ano, e eu, né, trabalhando na área de história, e as matérias que mais caem, eu tento pegar as matérias que mais caem e levar para a turma, e aí no final do ano ele falou comigo, de 45 questões eu acertei 37, Nossa. E foi graças a você, porque tudo que eu ouvi esse ano, então eu falo assim, o coração da gente fica muito quentinho quando a gente ouve isso. Eu falo que a educação hoje no Brasil, né, em Minas principalmente, ela está muito defasada. Os professores estão muito desvalorizados, os alunos estão desmotivados. Mas quando a gente ouve isso de um aluno, é como se desse um revigoramento na jornada da gente. É como se você tivesse, todos os anos que você tivesse trabalhado, resumisse naquela frase. E isso é muito bom. Isso dá um orgulho muito grande para a gente. E retomar os estudos, que foi a pergunta que você me fez, após ficar alguns anos sem estudar, não é fácil. Ainda mais com filhos, né? Casamento, filho, não é fácil. Só que eu falo que em tudo na vida a gente precisa focar. E eu penso assim, que os anos passam de qualquer jeito. Ele passa para mim, passa para você, para todos nós. E quando a gente pensa que hoje, quando você vai para uma faculdade, igual eu fiz a minha presencial, e que seriam 4 anos, e que eles iriam passar de qualquer jeito, então foi sacrificante. Os primeiros dias, tinha dia que eu chegava em casa chorando e falava com meu marido, amanhã eu não volto naquela escola, eu não consigo. E ele me abraçava e falava, não, você consegue, é só uma etapa. E a gente cuidar de casa, né? Porque quando a gente começa a trabalhar também no Estado, não é fácil, a gente pega poucas aulas, a luta é muito grande, você tem que aprender a trabalhar. Então,
E eu conciliei tudo isso, porque antes eu trabalhava em loja, eu saí da loja e fui começar a dar aula e estudando ao mesmo tempo. Então, a correria foi muito grande. E a gente tinha outros problemas com transporte, que às vezes chegava em casa, era 2 horas da manhã, e no outro dia tinha que acordar cedo para trabalhar. Mas eu falo que tudo vale a pena, e a gente só precisa focar. E hoje ainda está, talvez, até mais fácil com essa educação à distância, né? Porque hoje a gente tem um monte de curso aí que é à distância e que permite. Ao mesmo tempo que eu falo que é mais fácil, também ela exige mais. Ela exige que você seja mais disciplinado, se você quiser realmente estudar. Mas vale a pena. Que legal. E de tudo que você falou aí, me dá um gancho para a próxima pergunta. Quando você falou desse aluno seu que tirou 37 questões em 45, seu sucesso como professor, você atrela isso? Mais do que salário, mais do que reconhecimento de superiores? É igual você havia começado a falar, né? Que às vezes a gente não está lá tanto pelo conteúdo. A gente está mais... eu falo que história é história de vida. Então, eu sempre gosto de incentivar os meus alunos com a minha história de vida. Porque como eu trabalho em zona rural, é uma zona assim, totalmente carente. A gente sabe disso, né? E por eu ter vivenciado tudo que eles vivenciam lá, com exceção de hoje as drogas ilícitas, né, está muito em tempo assim real em todas as comunidades, e na minha época isso não existia. Sem ser essa questão, tudo que eles vivenciam eu também já vivenciei, né? De ter que ir para a escola, percorrer às vezes quilômetros a pé, que a gente tem aluno na nossa escola que percorre quilômetros até chegar no ponto para pegar ônibus, e também hoje também tem outros alunos que o ônibus passa na porta para pegar coisas que na minha época, por exemplo, não tinha. Mas eu acho que o salário em si, ele só é a base da nossa sobrevivência. O que nos dá satisfação profissional são esses detalhes de alunos, sabe? Esses pequenos gestos de agradecimento mesmo, que a gente vê no dia a dia e que você fala assim, esse aluno meu, ele não aprendeu as datas históricas, mas ele se tornou um cidadão. E isso é muito importante. Eu acho que ele ser crítico, sabe? Se tornar protagonista da sua própria história. Eu acho que isso é a parte mais importante. Que legal. Isso daí é bacana mesmo. Eu compartilho da sua linha de pensamento. E você falou que trabalha na zona rural. E eu vejo que a zona rural hoje talvez seja uma das áreas mais negligenciadas pelo Estado quando se fala de educação. Por causa que até outras partes que o Estado tem trabalhado, igual professores de apoio, você vê que esses assuntos estão na mídia de vez em quando. Ninguém fala um A sobre educação na zona rural, sobre transporte, como é difícil pegar uma moto ou um carro e ter que ir, seja no barro, seja na poeira, e não tem não tem compensação nenhuma, não tem nenhuma vantagem em estar na zona rural. Como é que hoje você vê? Você prefere estar na zona rural ou você prefere educação? Não sei se seria a melhor pergunta, mas me fala um pouquinho, como é que é a sua relação? Então, eu trabalhei sempre na zona rural, como eu fui contratada há alguns anos, né? Eu já tive oportunidade de trabalhar também dentro da cidade, e eu digo assim que eu prefiro a zona rural, talvez por compartilhar mais os sentimentos dos meninos, ser mais parecido com o estilo de vida que eu tive na minha infância. Eu gosto mais, o linguajar mais simples, e saber que ali também você tem a possibilidade de incentivá-los, talvez mais. Porque também a gente vê hoje que, infelizmente, nós estamos acompanhados por um grupo também de profissionais que muitos deles não têm essa mesma visão, digamos assim, de poder incentivar, de querer. Porque a realidade é que os meninos da zona rural, em sua maioria, eles não têm expectativa. Para eles é aquilo ali, vai viver sempre ali na zona rural, o máximo que vai fazer é ir para uma cidade próxima, entendeu? E eles saberem que ali dentro existe alguém que vivenciou também tudo que eles vivenciam e que tem a oportunidade, porque igual eu falo com eles, hoje a gente saber sentar em uma mesa e sair de uma mesa, isso é muito importante, em qualquer lugar, né? Eu falo com eles que é isso que eles precisam ter em mente,
que a vida deles não termina ali e também não necessariamente eles têm que sair dali para fazer algo diferente. A educação, ela transforma a pessoa, no mínimo, é dentro ali de onde ele mora mesmo. E eu falo assim que se a cada 100 alunos tiver essa transformação, é uma pessoa que eu mudei no mundo. Então, eu acho que isso é importante. Então, eu me identifico muito com a zona rural, gosto da zona rural. Tanto que, quando tem, às vezes, a oportunidade de pedir remoção, esse é o meu pensamento, sabe? Mas eu gosto daqui, eu quero ficar aqui. É lógico, claro, que a gente enfrenta todos esses desafios que você falou. Época de chuva, igual, por exemplo, choveu, né, ontem, a gente teve que dar a volta, para a gente dar a volta para o Rio Casca é muito grande, né, para a gente que mora em Raul Soares. Mas ainda assim eu acho que tudo vale a pena, sabe? O Estado, infelizmente, ele não reconhece. Se a gente for esperar esse reconhecimento do Estado, eu acho que a educação não muda, infelizmente, essa é a realidade. E isso, às vezes, deixa a gente um pouco desacreditado, quando você vê que existem muitas pessoas aí que têm auxílio paletó, auxílio não sei mais o que, auxílio moradia e auxílio transporte, e a gente não tem, né? Eu falo assim também que eu faço essa crítica e, ao mesmo tempo, eu agradeço também que a prefeitura, por exemplo, de São Pedro, ela cede para a gente o transporte. Mas é a prefeitura, né, em si, porque ela vai buscar os alunos, não é para os professores. Mas o Estado, o reconhecimento do Estado, infelizmente, a gente não tem. E é o que você falou, cada dia está mais negligenciado. A gente, às vezes, passa meses, né, sem receber auxílio da superintendência diretamente, digamos assim, por ser difícil acesso. Eu já trabalhei em outras escolas da zona rural e, infelizmente, a época de chuva, assim, por exemplo, a diretora tinha que colocar a compra dentro do seu carro e levar, pagar Fusca, por exemplo, para buscar, porque o Estado não está nem aí, ele não quer saber se o aluno se alimentou ou não. E a gente sabe que, infelizmente, na zona rural, existem alunos que a principal alimentação deles talvez é na escola, né? Eu já trabalhei em escolas que, infelizmente, isso acontecia. Sim, eu já vi o caso do aluno assim, que vai na aula e fala assim, eu não gosto de estudar, mas eu venho cá por causa que eu tenho que almoçar. Isso é a realidade, você está trabalhando de perto. Infelizmente. Mas o Brasil, a gente falou bem mal do Estado, mas tem coisas que ele acerta. O Brasil é um dos países do mundo em referência de merenda escolar. Aí isso é bem legal, e você também destaca a ação da Prefeitura de São Pedro dos Ferros com esse transporte aos professores, porque eu não conheço nenhuma outra prefeitura que faz isso, de ceder transporte aos professores do Estado. Assim, as prefeituras geralmente levam seus próprios professores para a zona rural, mas elas pegam e tapam os olhos, muitas vezes, aos professores do Estado que diretamente estão beneficiando a sua própria cidade. Então, é legal também destacar essa boa ação que está tendo lá. Sim, porque eles vão para levar os alunos, né? E, tipo assim, e os alunos não exatamente saem de onde os professores saem. Então, isso colabora muito para que a gente possa ter um mínimo também de conforto, entendeu? E quando você fala, por exemplo, do Estado, eu bato nessa tecla, né? Mas o Estado, sim, ele oferece uma das melhores merendas, né? Do Brasil. E a gente ter essa qualidade, por exemplo, da merenda, ela é muito importante, essa parte nutricional principalmente. Sim, o Brasil, o guia de alimentação das escolas, ele é referência mundial, ele é um dos pioneiros nessa área de in natura, processado e ultraprocessado. Então, hoje você vê que praticamente sumiu das escolas salsicha, refrigerante, suco em pó, biscoito recheado. Então, o aluno, sabe qual é a verdade? Hoje o aluno come mais saudavelmente do que a gente que é adulto, que tem consciência da própria alimentação. Sim, principalmente depois da questão da agricultura familiar. Sim, né? Que a escola hoje ela tem uma porcentagem que ela precisa comprar da agricultura familiar. E isso colabora para a própria comunidade, né? Para que ela também possa suprir e contribui para a alimentação da escola. Então, isso também é muito importante, sim. Se empodera as famílias em volta e voltando lá atrás, quando você fala da diferença que você faz na zona rural, mais uma vez eu destaco que eu estou muito feliz de você estar aqui, por causa que esse recado, igual você está falando, de 100 alunos,
A missão que a gente tem aqui da gestão de liderança é promover os líderes. Então, sua mensagem, eu compartilho dela, que eu concordo com tudo que você está falando, e que chegue a outros alunos do Zona Rural que não têm o privilégio de ter a professora Eliene lá lecionando história para eles. Obrigada. Os meus alunos, eles, em algumas escolas que eu passei, eles costumam dizer assim, que eu sou a professora mais brava, né? Mas tudo tem um certo ponto. E eles falam também que eu sou a melhor amiga, porque eu sou duas pessoas. Eles brincam, ser duas pessoas, uma dentro da sala e outra fora de sala. Mas eu costumo dizer para eles assim que a gente não pode deixar o lado profissional da gente, ou o lado amizade, por exemplo, falar mais do que o profissional. A gente precisa conciliar os dois. E, às vezes, conciliar esse lado profissional com o lado amigo do aluno, às vezes não é fácil, às vezes é muito complicado. Até porque eles também estão em um momento que eles não têm a sabedoria de ter esse discernimento, né? O que agora é a hora de estudar e a hora de ter uma amizade legal. Mas, assim, graças a Deus, em todas as escolas que eu passei, eu acho que o resultado foi bom. Eu criei muitos amigos, muitos alunos amigos. E então, vamos um pouquinho mais para o Enem aí. Você especificamente é professora de História. E a pergunta que eu tenho, quais são as matérias de História que mais caem no Enem? Então, a prova de Ciências Humanas, ela talvez é considerada, depois da redação, a prova mais temida, né? Pelos alunos, digamos assim. Muitos acham que Física e Química, né? Deveria ser, mas não. Porque eles ficam com muito medo de talvez cair muitas datas, né? E tem a parte da Sociologia, da Filosofia, que também é uma matéria assim, que pega muito para os alunos. E eu estava analisando as questões assim, que mais caem, né, no Enem. E de Sociologia são apenas na faixa de 2 a 4 questões, no máximo, que cai, dentro de 45 questões. A gente tem Filosofia, que 6 questões em média, 4 a 6 questões. Geografia, 9 a 11. E aí a gente tem História, que é o maior número de questões, né? Que varia na forma de 11 até 15 questões. Já teve provas do Enem de ter 15 questões. E as matérias que mais caem, a gente precisa também separar a história de duas formas, né? A história geral e a história do Brasil. Quando a gente pega somente a história do Brasil, aí a gente pega aí que cai talvez o maior número de questões que vem nas provas, ou que mais tem caído sobre o segundo reinado, né, do Brasil, até a proclamação da República. Aí cai muito a figura do imperador, né, de Dom Pedro. Talvez acho que seja essa aí. Depois, em segundo lugar, a gente poderia citar o período colônia do Brasil, né, que aí a gente vai pegar lá desde 1500, desde que o Brasil foi descoberto, colonizado pelos portugueses. E aí a gente precisa lembrar muito que não foram só os portugueses, principalmente os espanhóis também, né? E aí a gente precisa focar nisso, porque tem algumas questões que pegam muito o Nordeste brasileiro nessa questão de colonização. A independência do Brasil, por incrível que pareça, né, que a gente deveria cair, não cai tanto nas questões do Enem. E aí depois a gente vem aí, talvez, com a Era Vargas, né, também, que é um período muito marcado no Brasil, porque nós temos aí talvez o presidente da República que mais marcou, né, não na contemporaneidade agora, mas de uma certa forma ele foi o presidente mais popular que nós tivemos aí, com maior índice de populismo, né? Muitos até conhecem ele como pai dos pobres. Então, a Era Vargas tem bastante questões. Depois vem, assim, de uma forma geral, Primeira e Segunda Guerra Mundial, nazismo e fascismo, cai bastante questões. Sempre cai uma ou duas questões de Grécia e Roma, né? Sobre a democracia, porque é o que deu base na nossa democracia. Costuma, às vezes, ter algumas questões de Revolução Francesa, porque mais falando sobre direita e esquerda, mas o que eu sempre prezo assim, nas questões de história é a pessoa ter uma visão geral, sabe? De saber não só muito conteúdo, mas ela saber
contextualizar tudo que ela está lendo, porque é muita interpretação. E, às vezes, eu brinco assim que a resposta está no próprio texto, sabe? No próprio contexto. Mas as matérias em si, assim, eu acho que seriam essas aí, sabe? Um pouco de Revolução Industrial também, costuma cair muito. E todas as provas sempre tem uma questão ou outra de Revolução Industrial, mas as matérias que mais caem são essas mesmas. Assim. E ditadura militar. Né? A ditadura militar, desde 2012, eu acho que não teve nenhuma prova até 2022 que não tenha caído uma questão sobre ditadura, porque também foi uma época muito marcante para o Brasil, então, automaticamente, sempre tem uma questão de ditadura militar. Você acabou a resposta aí falando um pouco sobre a resposta dentro do próprio texto. Eu lembro quando eu fiz Enem em 2012 lá, que tinha uma questão que falava sobre diretas já e a fonte da matéria falava um ano e me ajudava a responder a questão, que aí a resposta eu acho que era diretas já, aí por causa, eu falei assim, da referência bibliográfica da imagem, citavam o ano, então eu falei assim, com certeza é essa. Aí, o que você dá de dica para o aluno que vai lá responder a questão de elenca dicas aí, o que você fala? Na realidade, eu falo assim que o Enem hoje, eu acho que a maior falta de preparação dos alunos é a questão do tempo. E é focar, sabe? É porque, infelizmente, hoje eles não conseguem ficar tantas horas focado em uma prova. E a primeira prova do Enem, né, que é de linguagens e humanas, ela é uma prova muito extensa. São 90 questões divididas entre 45 de língua portuguesa, né, de linguagens e 45 de humanas, mas são todas contextos muito longos, né? A de portuguesa, de ciências humanas, todas elas têm um texto muito longo. Mas eu falo o seguinte, tenta resolver as questões que você acha que é mais fácil, sabe? Sociologia, por exemplo, na questão de humanas sempre é mais fácil, ela é sempre muito contextualizada. Então, talvez focar mais, ler a questão. Se você está com dificuldade, passe para frente, não fique agarrada numa questão, porque tem questões lá na frente que às vezes ajuda você a refletir sobre a questão anterior ou as questões anteriores. Mas principalmente gerir o tempo, conseguir concentrar, ficar o tempo. E eu falo que cada pessoa é única na hora de fazer uma prova. Tem pessoas que conseguem focar com barulho, né? Pode ter um barulho externo que ela consegue focar a si mesma. Tem pessoas que não conseguem. E a gente precisa estar atento a essas coisas, porque, infelizmente, quando a gente vai fazer a prova do Enem, quando a gente entra na escola para fazer, não existe uma escola que fala assim, ela é 100% silenciosa ou ela é 100% barulhenta. Às vezes pode estar acontecendo na comunidade, está tendo uma festa, então está tendo foguetes, não sei mais o que e tal. Existem dicas essenciais, né? Por exemplo, alimentação, né? Não alimentar demais, ter uma alimentação mais leve, ter uma boa noite de sono. Lógico, claro que tudo isso conta, mas o principal mesmo é você estar contextualizado com o mundo atual. Você não focar somente, por exemplo, em Getúlio Vargas, mas se você conseguir focar o que o Getúlio Vargas fez, né, na época que a gente fala da era Vargas, lá desde 1930, e você contextualizar com o que está acontecendo hoje, você entender o nosso país, como que funciona a presidência, como que funciona o poder legislativo, né, judiciário e executivo do país, isso vai ajudar você muito a interpretar melhor as questões na hora. E a dica, por exemplo, assim, a gente está aí há um mês, né, do Enem, da segunda prova, porque da primeira prova a gente já tem menos de um mês, né, que vai ser dia 3 de novembro. A dica é você tentar o máximo de tempo estudar, né, assim, a rotina de estudo, e a gente não pode deixar para a última hora. Eu falo que quem quer fazer Enem, se quer fazer em 2025, tem que começar a estudar, né, desde sempre. Eu falo muito assim também dentro de sala de aula, não ter medo de perguntar ao professor. O professor está ali para mediar o assunto. E quando você não tem medo da pergunta, às vezes a gente fica com muito medo, porque eu falo que eu vivenciei muito isso, de ter vergonha da pergunta. E a gente não precisa ter vergonha, né? O professor está ali e ele não é... Eu falo assim que o professor não sabe tudo. O professor é só mediador. E a gente está para aprender também com o aluno. E
não ter medo, pergunte mesmo. Eu falo que quem vai fazer Enem deve estudar em casa, chegar lá, questionar o professor não é certo sempre, não concorda com a ideia, questiona, né? Infelizmente, às vezes, os nossos ideais acabam advindo sobre o conteúdo que a gente está passando. Infelizmente, a nossa personalidade influencia muito. E eu acho que é isso, fazer uma rotina de estudo, preparar mesmo, e principalmente no dia da prova é foco, né? Tentar ficar as horas que estão destinadas para a prova, você focar ali, pensar só naquilo que você precisa daquilo. Eu falo que o Enem, por mais que ele tenha críticas, ele ainda é a maior porta de entrada hoje para o jovem nas faculdades, né? E pelo menos para a maioria das pessoas que hoje não conseguem pagar uma bolsa aí, eu falo que às vezes a gente quer muito um curso e você fala assim, mas eu não consigo, igual, por exemplo, medicina, que é o curso mais votado aí, né, que é o curso mais ambiciado por todas as pessoas aí, mas existem meios que fazem você chegar a ele. Então, você tem que pensar sempre em quais meios você vai conseguir chegar, qual o caminho que te leva, e traçar esses objetivos, né? Eu falo que hoje esse novo ensino médio, né, tem essa disciplina chamada Projeto de Vida, que eu falo que a base dela é uma base maravilhosa, né? Pena que talvez não tenha tanto valor para os alunos, mas você ter ali o projeto, para você projetar coisas que eu falo que talvez também na sua época você não tinha isso, desse incentivo de faça um projeto da sua vida, o que você quer daqui a 5 anos, o que você quer daqui a 10 anos. Eu falo que hoje, mesmo a gente fala um curso superior e, né, tendo uma base muito maior, a gente às vezes ainda se depara o que a gente quer daqui a 5 anos, né? Então, imagina um adolescente aí de 17, 16, 18 anos, ele também às vezes não tem essa base. E levar o aluno a refletir isso, o que ele quer da vida, o que ele planeja, quais são os planos, eu acho que isso é muito importante. E colocar no papel. Eu falo que o papel, para mim, é muito valioso, né? Eu concordo. O último entrevistado que passou aqui, a gente também estava defendendo o novo ensino médio, apesar, igual a gente falou do Enem, por exemplo, apesar de inúmeras críticas, ainda é bom. O pessoal se esquece que, na nossa época, o ensino médio regular que a gente fez lá, com 5 matemática, 5 português, também não era a resposta. Tem matérias muito interessantes, igual o projeto de vida. A minha pós-graduação é em projeto de vida, então eu sou suspeito para falar. Então, eu gosto muito da disciplina, eu amo lecionar ela, igual você leciona, o discurso seu é da professora de projeto de vida. Então, eu leciono projeto de vida na educação de jovens e adultos, né? Uhum. É bem diferente, porque assim, são pessoas, igual eu tenho alunos lá de 56 anos, então o projeto de vida deles é muito diferente. E nessa mesma turma tem alunos de 18 anos, né? De 19 anos. Uhum. Então, assim, são projetos muito diferentes. E eu falo que ano passado que eu comecei a trabalhar essa disciplina, e aí esse ano a gente teve uma candidata vereadora lá, e ela fala isso, que o projeto de vida dela, que ela era como se fosse um sonho que ela tinha guardado, e ela tinha esquecido ele na gaveta. Aí quando falou nas primeiras aulas, que nem fui eu que lecionei para ela, foi uma outra professora, ela fala que a professora falou assim, tira o seu sonho guardado da gaveta. E na hora ela lembrou disso, que quando ela era jovem ela queria muito trabalhar na política, e ela fala assim, eu sonhava na realidade em ser presidente. E aí esse ano ela candidatou a vereadora com 50 e poucos anos, eu acho que ela tem 60 mais ou menos, e é muito interessante a gente ver essa coisa. E quando a gente faz lá a roda da vida, né, tudo aquilo lá que a gente planeja, a gente também tem um pouco de sonho junto com eles, principalmente assim para os alunos da EJA, que hoje é o meu foco do projeto de vida, né? Eu falo assim que a gente fica imaginando qual seria o sonho, né? E eu falo assim que é uma disciplina muito muito ousada. Eu brinco assim que ela é muito ousada porque ela mexe com o professor. Porque quando você vai preparar a aula, você começa a pensar, e o meu sonho, né? Será que eu também esqueci o meu sonho? Será que o meu sonho também ficou guardado? Então, assim, é muito bacana. Existem muitas outras, né? Igual, por exemplo, assim, preparação para a redação para o Enem,
a matemática para o Enem. Educação financeira. Educação você tá financeira. querendo já as boas, né? Por causa que tem muita ruim, né? Vamos ser sinceros também, mas tem muita boa. Tem sim. A gente tem expectativa que pro ano que vem o projeto de vida vai ser mantido com certeza, mas as outras que eles mantenham as boas. Eles vão alterar, aumentar as cargas horárias das disciplinas básicas, mas diminuir das eletivas, que também teve uma consultoria pública, foi o que a maioria deseja. Então a gente torce para o governo ter uma sabedoria aí na hora de fazer essa divisão. E você falou aí do projeto de vida, eu também realmente mexe. A pessoa que está disposta a escutar seu professor e ter um professor qualificado para falar com você, realmente dá para mudar a vida. Que quando eu fiz minha pós-graduação em projeto de vida, eu não fiz pensando em lecionar projeto de vida. Eu fiz para tentar descobrir o meu projeto de vida. Então tem toda essa relação ali, por causa que eu falei assim, eu cheguei num momento que eu não estava aberto a escutar os outros. Eu preferi desenvolver o meu autoconhecimento. Eu quero vir de mim, eu quero ler os livros certos, eu quero estar ali. E depois dali, acabei me qualificando e eu vi quase uma responsabilidade, por causa que quando eu leciono essa disciplina, eu tenho um retorno muito positivo dos alunos. Então, quase que eu me vejo hoje com uma obrigação de, quando eu tenho a oportunidade, de lecionar ela. E você, eu imagino também que na hora que você vê ela na mão de outro professor, você vai ficar com um ciúminho ali e falar assim, eu era para estar sendo eu, e tomara que você continue sendo. E destaca um último ponto aí, que o podcast não é só para os jovens. Na hora que a gente fala que o tema principal é Enem, é mais que isso. O EJA, o governo sempre bate na tecla dele, fala assim, quando manda uma plataforma igual o Estudo Play, mostra para os alunos do EJA. Por mais que a maioria ali, o foco não seja o Enem, igual você falou, de 100, se um estiver escutando, estiver no EJA ali, que seja com 55, 60 anos, porque as universidades recebem de portas abertas as pessoas independente da idade. Não é critério classificatório ou desclassificatório você ser mais velho ou não. Então, faz parte, mas eu já dei as disciplinas no EJA também. Na minha experiência, eu não tive nenhum aluno com interesse de fazer Enem. A maioria falava assim, eu queria o ensino médio porque eu vou prestar concurso público pela prefeitura de nível médio. Sim, infelizmente a gente se depara com essa realidade, né? De alguns alunos, principalmente as pessoas mais velhas, falam assim, eu só quero diploma. É uma realidade, a gente também não pode mentir. Só que é engraçado que nas escolas que eu passei, que eu lecionei para a educação de jovens e adultos, a gente tem alguns alunos que fazem faculdade. Lá em Águas Ferras, por exemplo, a gente tem 2 alunas que está fazendo, que formou ano passado, no 3º ano do ensino médio. Mas essa realidade de muitos deles quererem só o diploma, eu acho que também se deve ao fato de muitos anos sem ir para a escola. Não é fácil, por exemplo, uma pessoa hoje com 50 anos chegar lá na escola, ouvir tudo aquilo que a gente tem para dizer, acaba sendo muito conteúdo, não tem jeito, é muito conteúdo mesmo, e ser, ao mesmo tempo, tipo assim, cabeças tão diferentes, porque a gente tem o de 50, a gente tem o de 19, tem o de 35, e com visões totalmente diferentes, né? Em momentos também diferentes. Mas eu sempre digo o seguinte, que não existe idade para a gente fazer as coisas, né? Eu acho assim que você não tem que ser jovem para fazer Enem. Igual a gente teve ano passado um senhor de 67 anos matriculando pelo Enem em um curso de Direito, né? Não é da nossa escola, mas foi aqui em Minas que aconteceu. E eu falo assim que o importante é você recomeçar, né? Quando, igual ela fala assim que eu vi que o meu sonho estava guardado na gaveta, eu fico pensando o quão importante às vezes, a pessoa relembrar que ela tinha um sonho, que ela gostaria de recomeçar, independente de que sonho seja esse, né? E quando a gente fala dessa educação de jovens e adultos, por exemplo, infelizmente, as pessoas veem muito como algo assim que já está com a idade avançada, não sei mais o que e tal. Mas não, pelo contrário, as pessoas vão lá também com interesse em tentar, talvez, redescobrir, sabe, o que falta para ela. Quando fala de concurso público, por exemplo, na nossa região aqui, principalmente, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que a realidade econômica
da nossa região, a prefeitura é a principal fonte, talvez, né? Então, o sonho de uma maioria, talvez, é sim ser passado, passar no concurso público, ser efetivo, independente de qual área, seja para motorista, seja para serviços gerais, seja para qualquer área, para agente de saúde. E a gente vê que a agente de saúde hoje, pelo menos lá em Águas Serras, a agente de saúde hoje é um dos cursos mais procurados, né? Tanto que o sonho deles é que tivesse um curso técnico de agente de saúde. E a gente também vê como que isso é difícil para montar uma turma. Às vezes os alunos querem, mas também às vezes os professores que são capacitados para essa área, às vezes não têm essa possibilidade de ir. Outra hora o governo não abre, né, a oportunidade. Então, isso é muito complexo e, ao mesmo tempo, assim, igual você falou, eu acho que é a principal visão deles, das pessoas que estão na EJA mais velha, seria isso mesmo, que eles têm um pouco de medo de não suportar a prova do Enem, né? E quando a pessoa está mais velha, ela tem a visão de que ela não vai lá para passar tempo. Ela quer ir para chegar, né, para conquistar. Eu quero para conquistar. Eu não quero... porque os meninos, principalmente, eles sabem que ainda tem muito o que viver. Então, eles pensam assim, se eu não conseguir o Enem esse ano que vem eu tento de novo. Mas se eu não conseguir faculdade X, eu vou tentando até conseguir, né? E as pessoas que são mais velhas, elas talvez, por entender um pouco que o tempo passa muito rápido, né? E que talvez não tenha uma segunda chance. Então, elas querem ir para conseguir, para conquistar o objetivo. E, infelizmente, é essa a realidade. E eu falo o seguinte, que a gente não pode comparar uma cabeça de um aluno com 18 anos, porque ele não tem conta para pagar, ele não tem filho para manter, né, em sua maioria, né? Lógico, claro que existem algumas exceções. Ele não tem uma casa, e uma pessoa de 40 anos, normalmente, ela já tem uma família, né, para se manter e tudo. Então, isso acaba pesando muito também no conhecimento e no estudo do aluno. Eu fico muito com a impressão que quanto a gente vai ficando mais velho, a gente vai começando a ter mais medo de errar. A gente começa a ter um certo perfeccionismo ali. E eu acho que quanto mais jovem a gente está, menos a gente se importa com isso. Então, eu acho que muitas vezes o Enem, ali a pessoa que está mais velha, você é uma prova viva disso porque você foi fazer de mais tempo. Sim. Quanto mais espera, mais difícil é para voltar. Aí a gente bate de novo na importância da matéria do projeto de vida. Que às vezes vai ser uma fagulha, um professor que vai acender aquela chama, que vai te dar vontade de fazer, e bate de novo com o seu caso, que é a importância de liderar pelo exemplo. Aí, na hora que você pega uma pessoa que foi lá com 40 e tantos anos e fez o Enem, mesmo que falhou, para mim é uma vitória. Aí, aquele caso ali em 2024, a gente fez um aluno do EJA que tirou nota 500 e tanto, que talvez não é uma nota assim, que dê para passar nos maiores cursos, mas só da pessoa ter ido lá fazer, você inspira outras pessoas. O seu próprio caso, você consegue através dele, não que a pessoa vai se identificar 100%, mas às vezes é uma fagulha ali que você vai acender num aluno de EJA, ou às vezes até mesmo um aluno o jovem, vai falar assim, eu também posso. Sim, eu falo muito assim que... por isso que talvez eu falo que eu me identifico muito com a zona rural, sabe? Porque eu fui criada na zona rural, né? A minha infância toda, assim. Mudei para a cidade, que eu nem sei se pode considerar cidade, porque fica ainda a 5 quilômetros, né, da cidade. E a infância é muito, muito humilde. Então, quando eu falo com eles, a infância é muito humilde a vida toda, né? Meu pai adoeceu, eu era muito jovem, e a gente passou por muitas dificuldades mesmo, financeiras. E aí eu falo com eles assim, que quando eles falam comigo, mas aconteceu isso comigo, eu já vivenciei tudo isso, eu falo com eles assim, falar para mim que hoje vocês não têm internet, na minha época era falar que eu não tinha TV em casa. Eu tive TV em casa, eu tinha 18 anos. Então, assim, e se você pensar, eu não sou uma pessoa tão velha, né, para falar assim, mas é porque já é velha, naquela época realmente não tinha TV. Não, na minha época tinha, mas a minha família não tinha condições de comprar uma TV. Então, eu falo com eles assim, que hoje, quando eles comparam a internet, porque na zona rural, infelizmente, isso acontece. Muitos alunos não têm internet em casa. E aí também a gente brinca assim, que eles chegam na escola, eles ficam doidos para usar a internet da escola. Sim. E a gente tem que saber lidar com isso. Talvez hoje saber lidar com a tecnologia na escola, talvez hoje seja um dos nossos maiores desafios. Porque
ela é muito boa, né? Ela traz aí um leque de vantagens, mas infelizmente para o aluno que não sabe lidar, ela traz muita desvantagem, né? E quando você fala de exemplo assim, eu gosto muito de contar a minha história de vida. Eu sempre falo assim que meu sonho era ser efetivo em uma escola para eu começar a contar a minha história no 6º ano e terminar no 3º ano do ensino médio. Mas eu já tive muitos momentos assim da gente chorar junto na escola, da gente sorrir também junto, mas da gente chorar lembrando das coisas que eu vivi, que hoje eu vejo os meus alunos vivendo e que eu gostaria que eles não estivessem passando por isso, mas também que eu sei que com isso vai ser a base para eles aprenderem muitas coisas. Então, eu falo assim que hoje eu sou muito feliz no que eu faço. Eu escolhi a profissão certa, no momento certo, e eu sempre carrego comigo assim que nenhuma folha cai do céu se não for da vontade de Deus, né? E às vezes isso é muito banal, a gente pensa assim, mas é surreal, isso é claro que não sei mais o que e tal. Mas eu acho que tudo acontece na vida da gente no momento certo, sabe? A gente passa por muitas coisas e tudo serve como base. E eu falo que às vezes a gente fala assim, por que eu não vivi isso há 20 anos atrás? Por que não foi assim há 10 anos atrás? Porque talvez naquela época você não tinha maturidade para você estar vivendo esse momento. Então, eu acho que isso é muito importante. E eu falo assim que eu aprendi a gostar de escola, né? Como eu falei com você, que o professor mudou a minha visão da parte de história, por exemplo, porque eu acho que a história ela é a mudança principal, sabe? E a gente, às vezes, fica agarrado a muito conteúdo. É necessário, faz parte, mas, por exemplo, quando eu pego, que eu sei lá que meu aluno de 6º ano precisa estudar Roma e Grécia, por exemplo, que eu sei que ele não tem base e que eu sei que ele vai ter oportunidade de ver isso na frente e que eu posso pegar de uma certa forma mais leve com ele, eu acho que isso faz todo o diferencial também para um aluno ser melhor como pessoa mesmo, como ser humano. Entendi. Basicamente o que você falou é o seu projeto de vida, né? Se você está satisfeita no lugar que você está e você está construindo ele ainda, né? Por causa que tem uma hora que eu não gostei que você falou, não. Você falou assim, que eu não tô tão velho. Você tá jovem. Conta pra audiência aí que a gente estava conversando de você fazer sua 2ª graduação agora há pouco. Aí isso também vai ser inspiração daqui a uns dias para seus alunos. Na hora dele falar assim, gente, eu estou fazendo outra graduação. Qual que é a desculpa de vocês para começar? Quando você fala que você está satisfeita no lugar, quando você fala que você é uma professora, que queria ser uma professora, reafirmar seu sonho é muito difícil também. A palavra tem poder. E muitas vezes, principalmente o adulto também tem dificuldade com isso, mas o aluno não é fácil ter coragem de falar aquilo que ele realmente quer. Eu acho que a parte mais difícil que tem, que você gaste 3, que os anos do ensino médio, que você gaste 10, que você gaste 20, é descobrir o que você realmente quer. Depois eu acho que tudo é fácil. Mas só que eu acho que a pessoa, não falo nem o aluno agora, qualquer um deveria realmente se sentar e tentar responder as grandes perguntas da vida. Quem eu sou, aonde eu quero ir. E depois de responder ela, eu acho que as coisas fluem muito naturalmente. Tem um embasamento de várias crenças, religiões, dogmas que reforçam muito isso, que de você estar no lugar certo. Muitos atrelam o segredo da felicidade, igual você falou ali de estar satisfeita com o que você trabalha, você vê significado naquilo que você realiza, desde do chapeiro que realiza um hambúrguer e que fala assim, hoje eu vou alimentar uma pessoa que está com fome, eu vou fazer o melhor hambúrguer da vida dele. Vou falar porque eu já trabalhei atrás da chapa e às vezes eu não tinha esse pensamento. E eu já vi chapeiros trabalhando desse jeito com o olho brilhando. E o que eu vejo hoje é você dando aula com o olho brilhando. Então, aí isso é muito importante. O que eu estava falando com você antes da gente, né, iniciar aqui, sobre a questão da gente fazer aquilo que a gente ama, né? Porque eu acho que o mais difícil é isso, é você descobrir a sua profissão através do amor. Porque, infelizmente, o amor não sustenta a nossa mesa. Isso é fato, né? Mas a gente pode arrumar meios de que ele seja a sustentação, talvez, da nossa base financeira. E descobrir o que a gente ama é o ponto principal. Porque quando você faz com amor, tudo sai bem feito. Então, e quando sai bem feito, as pessoas te reconhecem em qualquer lugar. Eu falo que você pode ser
doutor ou, como você disse, seu chapeiro, né? Não importa o que você está fazendo, que seja feito com excelência. E eu falo assim que nós, professores, a gente... eu falo assim que em 200 dias letivos, às vezes a gente dá 10 dias letivos no ano do nosso melhor, sabe? Mas eu falo que se a gente conseguisse ser o nosso melhor todos os dias, fazer aquilo realmente com amor, porque, infelizmente, hoje também a gente vê que a realidade da escola mudou muito, né? A educação em si, ela mudou muito, os alunos mudaram muito, os professores mudaram muito, a gestão em si mudou. Mas se todo professor fosse trabalhar com amor, eu acho que seria mais fácil também, o mundo seria melhor. E eu falo professor no sentido de estar lá educando, né? Mas é todo profissional, independente da área que ele esteja fazendo. Quando a pessoa, né, se dedica ali, o resultado não tem como ser diferente. Eu estava lendo semana passada sobre o sucesso da educação de países asiáticos como a Tailândia. Além de altos salários, entrevistas de emprego rigorosas para ter esses altos salários dentro da sociedade deles lá. Eles falam muito disso do professor apaixonado, que eles querem realmente professores que, tipo assim, na entrevista falem com você. Como eu, como outros bons profissionais que temos, não fale somente do dinheiro. É um dos critérios de seleção lá. E aqui no Brasil a gente está muito distante disso. Igual você falou assim, amor não põe mesa. Eu prezo muito pro meu aluno que me dá desgosto o aluno que concorda com tudo que eu falo. Eu quero que o aluno tenha criticidade e fale assim, olha, Alexandre, não concordo com isso. Perfeito, às vezes também nem precisa me falar e o importante é a resposta que cada um acha. Tem muita gente que, num primeiro momento, acha essa resposta no dinheiro e vai olhar para as profissões assim que vão remunerar bem financeiramente. E eu acho que não tem mal nenhum disso e tomara que ele acerte de primeira, que encontre essa felicidade no dinheiro, mas igual eu vou te falar, para mim eu não encontrei essa felicidade no dinheiro, no emprego assim, bem remunerado. Eu encontrei dentro de sala de aula. Porque eu falo assim, por exemplo, assim, igual a gente sabe que o curso de medicina hoje ele é o curso mais desejado, né? Tipo assim, da maioria. Mas a questão é, será que a pessoa tem o dom para ser médico, né? Será que a pessoa ela está indo pelo dinheiro ou porque ela realmente gosta daquilo que ela está fazendo? E não tem coisa melhor do que você ser atendido por uma pessoa que ela te trate com amor, independente de qualquer lugar que você esteja. Pode ser um hospital, pode ser em qualquer lugar, né? E quando isso é demonstrado, igual você falou, você achou o seu amor na sala de aula, né? Por exemplo. E você vê que você é formado em um outro curso também, que eu sei, e que talvez te daria um salário muito melhor, entendeu? Certeza. Então, eu acho que é a gente saber equilibrar isso, o que eu realmente gosto. E o curso que eu fiz, ele está me levando a isso. Eu falo assim que eu acho que deveria, sei lá, depois que a gente sai do ensino médio, poder passar por uma faculdade da gente aquilo que a gente acha que a gente quer, pelo menos um ano, para você ver, né, se realmente é. Mas, infelizmente, a gente sabe também que não é a realidade de muitos, que muitos não têm essa oportunidade de ficar tentando um curso, né? Eles pensam assim, eu quero isso, ou eu vou fazer isso que é melhor para mim. E aí, às vezes, infelizmente, não sai um profissional bom, ou, às vezes, sim, né? Porque, às vezes, é aquilo que ele realmente gosta. Não é ciência exata. Daí é super falho e é super normal falhar nessa tentativa do projeto de vida. Não tem resposta certa. Você falou um pouco já sobre um professor aí que te fez realmente seguir esse caminho como graduado em História. E uma pergunta que eu sempre faço para os convidados dá um espaço aqui, cita um professor que mudou sua vida. Não necessariamente precisa ser ele, porque eu tenho certeza que ele teve uma influência muito grande, porque te fez escolher a sua profissão norteadora. Mas sinta-se à vontade de citar o que você quiser. Na realidade, aí assim, eu falo que é uma coisa que mexe muito comigo, porque uma professora que mudou muito para mim foi a minha professora da primeira série. Cita o nome dela. Ela chama Loni. Eu acho que ela nem é viva. Se ela é viva, eu nem sei. Porque foi uma época muito difícil que a gente estava passando e nessa época a gente passava dificuldades de alimentação mesmo. E aí a gente mudou para um lugar que era 2 cômodos com 12 pessoas dentro. Quer dizer, era uma cozinha e um quarto para 12 pessoas.
E ela sentiu que eu estava passando necessidades e eu não queria ir para a aula, eu tinha muita vergonha. E aí teve um dia que eu escondi para não ir para a aula, e aí ela passou e eu acho que a minha mãe falou que eu não tinha alimentado direito, alguma coisa assim. Só sei que ela arrumou um jeito de, não para me envergonhar, mas ela arrumou um jeito de falar que eu teria aula particular na casa dela todos os dias, na hora do almoço. E isso marca muito a minha vida, porque eu ia lá exatamente para comer, de uma certa forma. Quando eu falo do professor que... não tem jeito. Quando eu falo do professor assim, que mudou minha... Porque aí, até então, eu não pretendia ser professor e tudo. Eu acho que citar nomes é muito difícil, porque foram vários, né? Não, mas só um. Vou deixar o resto vou deixar essa... Mas fala mais dela, fala o nome dela, fala de que cidade, que os filhos dela, tomara que escutem esse podcast e vejam que fica registrado, assim, nossa homenagem. Ela chama Loni, ela morava em Raul Soares, né? Lá no bairro Tarza. E ela era casada, acho que era com Rubens, que chamava ele Rubinho, do marido dela, se eu não me engano. E o outro professor que ele me fez mudar de ideia, literalmente, foi o João Luiz Pacheco. Hoje ele mora em BH, né? Ele é casado e ele foi me dar aula no 8º ano. Ele foi substituir uma professora. E ele era bem novo, sabe? Barbudo, cabeludo, assim, bem revolucionário mesmo. E ele falava que a gente tinha que mudar a história, que não sei mais o quê. E eu falei assim, a história dele é muito engraçada. Tipo assim, ele contando, né, sobre os países e tal, assim. Mas as minhas professoras de história também, a Damores também, porque a Damores, ela é uma mulher muito culta, né? Ela viajou vários países. Então, quando ela falava da Grécia, ela tinha ido lá. Então, ela falava com aquele amor, sabe, da Grécia. Falava de Roma, ela também tinha ido em Roma, Portugal. Então, tipo assim, ela conhecia os países. E falar, né, de um lugar que você já viu, que você já foi, dava uma visão muito diferente para a gente, sabe? Então, eu acho que... desculpa os professores que eu não citei, mas com certeza foram vários, muitos foram muito importantes para mim, mas talvez esses assim foram os mais marcantes, né? Eu acho que isso daí é importante destacar. Eu acho que não precisa nem pedir desculpa, porque a gente não escolhe quem que a gente vai agradar e o contrário também é válido. A gente não sabe quem a gente vai agradar. Quantos alunos já aparecem para mim e falam assim, Alexandre, você deu uma aula que fez eu mudar o jeito de eu pensar. Aí eu falo assim, mas eu dava aula para você de educação financeira, essa mesmo. Aí, tipo assim, os resultados são surpreendentes. Às vezes, a sua primeira professora que você citou, às vezes nem sabe a diferença que fez na sua vida. Eu acho que não, porque como eu era... Então, eu nunca tive a oportunidade de agradecer. Se eu ver, eu nem conheço mais, para você ter ideia. Mas aquilo fica marcado. Eu acho que a infância, né, ela é marcada por pequenos pontos. E que, infelizmente, nós adultos não temos essa noção de como que a gente influencia na vida de uma criança. Infelizmente. Eu tenho. Por isso que eu não me permito estar errado em sala de aula. Eu não vou falar nunca que vai que talvez um dia saia, mas se eu falar eu não me permito falar cala a boca dentro de sala de aula. É silêncio. Essas pequenas coisas que a gente tem que levar em consideração, por causa que eu já vi professores, aquele professor ruim, que vale a pena citar, que falava assim, pro aluno ruim, falava assim, você não vai ser ninguém na vida. Eu nunca cheguei nem perto de dar um sermão desse em sala de aula. Então, que fique para os professores esse recado aí, que a gente tem o poder de mudar a vida do aluno, então não se permita mudar negativamente, que se você seja uma figura positiva. Eu falo assim, que às vezes a gente não tem a noção, porque como a gente fica na escola há muito tempo, às vezes a gente acaba, igual eu falo muito assim, eu trato meus alunos, falo com eles que a gente é muito justa. O que serve para A, serve para B, serve até o Z, né, digamos assim. Mas eu falo que, infelizmente, às vezes a gente tem algumas atitudes que depois a gente fala assim, poderia ter sido mais maleável, né? E lidar hoje com a escola é muito complexo, é muito difícil, às vezes. Às vezes é porque a gente também tem os nossos dias ruins, né? E, às vezes, a gente saber conciliar isso, ter esse cuidado mesmo ao tratar o aluno, não desfazer do aluno, né? Igual você falou, nunca mandar calar a boca. Às vezes são atitudes bobas que marcam o aluno.
tanto negativamente e pode ser positivamente. Eu espero que... Eu falo assim, que todos os dias eu gostaria de ser um pouquinho menos ruim do que eu fui ontem, porque a gente está aqui para melhorar, né? E a gente saber que a gente precisa melhorar todos os dias, isso é muito importante. E aí, Helena, acho que a gente está caminhando mais para o final, mas aí de tudo da entrevista, a parte que eu achei mais legal é a sua relação com o Enem, e eu queria que você destacasse ela, fala mais uma última vez, deixa uma mensagem para os alunos, e se tem mais alguma coisa que você deseja falar, que eu não perguntei ou ficou para trás, que a gente vai acabando conversando, aparece professor, acho que tu tem TDAH, né, por causa que eu também acho. Rapidinho troca o foco ali, teve uma hora que você falou da tecnologia, mas eu não consegui nem fazer um comentário que a gente já estava lá na frente, mas enfim, o que eu queria escutar de você é que recado que você deixa para os alunos sobre o Enem. Então, assim, igual eu falei, né, na entrevista, eu sou fruto do Enem, né? A minha graduação é fruto do Enem. Eu estudei por causa do Enem. Porque, assim, por mais barato que seja, hoje a gente pensar assim que um curso talvez presencial aí custa, sei lá, R$800, R$900, a gente pensa, mas isso é barato? É barato talvez para gente que hoje está de forma empregada, né? Digamos assim, que tem um salário. Mas para muitos isso ainda é muito difícil, porque não é só o curso. Tem xerox, tem tudo. E o que eu digo para vocês, para todo mundo, assim, que o Enem, na minha visão, hoje ele ainda é a porta, né, que mais leva as pessoas para as universidades. E que todas as pessoas podem fazer, independente da idade, independente de sexo, né, e tudo assim, e que deve tentar. Se tem um sonho de fazer uma faculdade, tente, e não existe idade, não existe falar assim, eu já estou velha para isso. Eu falo porque eu fiz Enem, eu já estava com 29 anos, né? E 10 anos sem estudar. Só que eu falo que eu tenho uma vantagem que eu sempre gosto muito de ler. Eu gosto muito, muito de ler. E livros aleatórios, né? Não, tipo assim, não tem um livro, eu gosto de ler sobre isso, né? Livros aleatórios. E quando eu era mais nova, eu tinha metas, né, de ler 30 livros por ano, sei lá, 2 livros por mês, às vezes variava muito. E eu falo assim que na minha casa não tinha energia elétrica quando eu era criança, e eu lia base de lamparina, né, que vocês nem devem saber o que é isso, tipo a luz de vela. E que hoje, para qualquer aluno, assim, para qualquer pessoa que queira fazer, leia, né, participe, assista muito jornal, participe muito dessas notícias todas aí, porque é a base que vai te ajudar muito na redação também, que hoje é o ponto, talvez, que, né, tem a maior cobrança de nota aí, mas que vale a pena. Nunca pense assim, eu não vou fazer porque eu não consigo, porque eu não me dou bem na escola. Eu acho que o que a gente não consegue é aquilo que a gente não tenta. É o que você não tenta fazer, isso você não consegue. O que você tenta fazer, você consegue. Talvez você não consiga tirar o que você planejou, mas você consegue. E são esses caminhos que te levam, né, a alcançar tudo o que você quiser. E o sucesso, infelizmente, ele não tem atalho, né? Ele tem caminho mesmo e você tem que percorrer. Então, se você deseja ser uma pessoa de sucesso, percorra o caminho que você planejou, que você, né, colocou aí para seguir. E vai ter pedras, né? Infelizmente, vai ter muitos obstáculos, porque a vida é de obstáculos. Mas vale a pena. Vale a pena. A professora de história, ninguém melhor para falar que não tem ferramenta melhor para ascensão social do que a educação. Na época do feudalismo lá, o cara nascia camponês, ele tinha a opção de ascender a um posto melhor, eram baixíssimas. E hoje em dia você é um exemplo disso, por causa que, se a gente for olhar financeiramente, você ascendeu muito. E você pode atribuir muito isso à educação, não é? Sim, eu falo assim, igual nós somos 10 irmãos, né? Eu sou a sétima, oitava. Não, eu sou a 8ª filha da minha mãe, né? Então, tipo assim, sou das bem mais novas. E eu fui a primeira filha a fazer uma faculdade, um curso superior.
E eu sei que eu abri portas, né, para outros irmãos, para sobrinhos. E igual hoje eu já tenho minha irmã que já fez graduação, tenho cunhadas que fez graduação, tem meu irmão também que está fazendo graduação agora. E tudo eu sei que foi através de mim, sabe? Assim, que eu sei que eu fui a mudança, porque eu sempre acreditei muito que a educação... E a minha mãe é analfabeta até hoje, e ela falava assim que a única coisa que ela podia deixar, ela sempre falou isso com a gente, olha, eu sei que quando eu morrer eu não vou deixar um centavo para vocês, mas a educação eu vou deixar. Então, vocês são todos obrigados a estudarem. Aqui em casa não existe esse negócio de que não vai estudar. E os meus irmãos mais velhos, eles tiveram que sair da escola na 4ª série. E eu tenho a minha irmã que ela fez 60 anos, agora eu brinco assim, agora você tornou idosa, né? E ela fez o ensino médio, ela estava com quase 50 anos. Então, assim, a minha família, ela é uma família que eu falo que a gente sabe que a educação é o que muda. A educação transforma a vida das pessoas. E, principalmente, eu falo que a educação transforma a vida das pessoas mais humildes, de baixa renda, porque é o único meio que nos leva a alcançar objetivos mais audaciosos. E ocupar um posto assim, que as pessoas achavam que você não queria conseguir, é muito gratificante. É um orgulho que eu falo, assim, que é um orgulho que a gente tem, e uma forma prazerosa também de sentir, nossa, eu consegui, eu alcancei o que eu queria. O que, para muitas vezes, professor é um curso... ser professor hoje não está com nada, não sei mais o que e tal. E eu falo que, para quem não tinha nada, isso é muita coisa, conseguir um ponto máximo. E, no meu caso, por exemplo, ser professora, já querendo ser professora, é muito gratificante. Igual você falou de graduação, quando eu falo hoje, por exemplo, assim, o meu ramo de linha de mestrado é mais para a questão das mulheres, né? Eu gosto muito dessa parte das mulheres. Então, quando eu falo hoje assim, que eu tenho outros sonhos de fazer, igual, por exemplo, psicologia, hoje nem é para trabalho. Eu não vejo mais, tipo assim, eu psicóloga trabalhando, atendendo, seria mais para a questão de ajuda social mesmo, sabe? Então, eu falo assim que eu consegui estar onde eu queria estar no momento que eu deveria estar. E isso é muito gratificante. Que bom, Eliane. Fico muito feliz de você ter ficado aqui hoje, apesar dos vários perrengues aí com chuva, teve um pouquinho de tudo antes de começar aqui. Mas, muito obrigado pela entrevista. Fica um pré-convite aí, já que você falou que vai fazer psicologia, já que você vai ter vários projetos aí. Quando você estiver com o seu projetinho aí, empoderando mulheres, você volta aqui para contar pra gente? Nossa. Que eu tenho certeza que vai ser muito gratificante e a casa está de portas abertas, fica à vontade aqui. Na hora que tiver algum aluno que queira destacar, a gente está de portas abertas. Os valores aqui, a gestão de liderança é promover líderes e que você é uma líder hoje no que você faz. E muito obrigado. Eu que agradeço, eu fico imensamente feliz, né, por estar aqui. E, como eu disse para você, eu acho que tudo é o momento certo que Deus nos proporciona, né? Então, assim, te agradeço demais pelo convite, agradeço demais ao espaço aqui, né? Eu falo que não existe atraso, Deus existe capricho, né? Então, talvez tivesse sido antes, talvez o papo não teria sido assim, né? E o espaço aqui é muito bacana, os meninos são super gente boa, né? Agradecer demais e já fico muito feliz com o convite. Quem sabe em breve estaremos aqui novamente falando, né, sobre essa questão das mulheres, sobre esse empoderamento aí, sobre essa ajuda, né, a tantas mulheres que passam por problemas psicológicos hoje que não conseguem ajuda, às vezes, até da própria família. Eu agradeço demais mesmo, muito feliz em estar aqui e pode deixar que em breve estaremos e, quem sabe, novos alunos, né, passando por aqui também nessa gestão de liderança. Obrigada. Nada.